Há um som que não pertence à terra, uma melodia perdida desde o Éden. Quando o homem canta com o coração, o céu responde e os portões se abrem. Esta é mais uma emocionante jornada, onde juntos vamos desvendar neste mar de conhecimento bíblico. Se inscreva desde já no nosso canal e compartilhe, para que mais pessoas tenham acesso aos conhecimentos do nosso Criador. Seja você a luz de outros que precisam deste conhecimento. Antes que o homem falasse, o som já existia. Não era voz nem instrumento. Era o coração de Deus vibrando no ar. No princípio, o Criador formou o homem do pó e soprou nele o fôlego da vida. Gênesis 2:7. E quando o homem abriu os olhos pela primeira vez, ouviu, não o barulho do mundo, mas a harmonia do céu. Era um som puro, sem palavras. Os rios fluíam em tom de adoração. As aves respondiam com cantos suaves e até as pedras pareciam pulsar com o mesmo ritmo do coração divino. As estrelas da alva juntas cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam. Jó 38:7. Toda manhã o Criador descia ao jardim e o Éden se tornava o palco da primeira canção da história. Adão erguia sua voz, e o som subia puro, sem medo, sem culpa. Eva o acompanhava, e juntos formavam o coro perfeito, o louvor que ecoava entre o tempo e a eternidade. Mas um dia, o som cessou. O silêncio cobriu o Éden. O homem se escondeu entre as árvores, e o vento deixou de cantar. O som do Éden se calou, quando a voz do homem se afastou do Criador. O pecado não apenas fechou os portões do paraíso, ele silenciou o cântico que unia o céu e a terra. Desde então, o homem tenta recriar aquele som perdido, com harpas, com vozes, com orações, mas nenhuma melodia alcança a pureza do louvor original. Os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Isaías 59:2. Mas Deus não esqueceu o som da eternidade. Escondeu-o dentro da alma humana, como uma semente silenciosa que um dia voltaria a florescer. E assim, ao longo dos séculos, profetas, reis e simples pastores começaram a ouvir ecos desse som perdido. Davi, no silêncio dos campos, compôs salmos que pareciam abrir brechas no céu. Moisés ouviu um cântico após a travessia do mar. Êxodo 15:1. E Isaías falou de um tempo em que o louvor encheria toda a terra. Isaías 42:10. Cada canção humana era um fragmento, um lembrete do som que ainda esperava ser reencontrado. Talvez o som da eternidade nunca tenha desaparecido. Talvez ele esteja apenas esperando um coração disposto a ouvi-lo novamente. A flauta toca e a câmera sobe lentamente, mostrando o céu abrindo entre as nuvens. Uma voz suave ecoa ao fundo, o mesmo som do Éden ressurgindo como promessa. Tudo o que tem fôlego louve ao Senhor. Salmo 156. O som do Éden voltará a ser ouvido, e quando ele soar novamente, os portões do céu se abrirão, e toda criatura conhecerá o cântico da eternidade. Mas onde está este som agora? Quem será capaz de ouvi-lo em meio ao ruído do mundo? O Espírito do Senhor ainda busca corações que saibam escutá-lo. Mesmo quando o mundo se cala, há um som que nunca morre. Ele não vem dos lábios, mas do coração. É o eco do céu buscando um lugar para habitar. A câmera se aproxima lentamente. O homem senta-se sobre uma pedra e toca uma única nota. O vento parece responder. É Davi, o pastor de Belém. Ainda jovem, ainda desconhecido, mas já íntimo do som que atravessa o tempo. Toma o teu instrumento e toca bem, porque o Espírito de Deus está contigo. 1 Samuel 16:18. O eco daquela nota toca os céus, e no invisível os anjos se inclinam para ouvir. Em tempos de guerra e escuridão, o som da eternidade se manifesta como cura. Quando o Espírito se move sobre as cordas, até o caos se submete.
Davi começa a tocar. As notas dançam no ar, leves como orvalho. O semblante de Saul muda, a ira se dissolve e uma paz misteriosa invade o ambiente. E sucedia que quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e Saul se sentia aliviado e o espírito mau se retirava dele. 1 Samuel 16, 23. A música é a oração que sobe sem palavras. É o som do espírito tocando o invisível. Houve um tempo em que o povo de Deus perdeu o som. O cântico calou-se nas ruínas de Jerusalém, junto aos rios da Babilônia. Ali nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros penduramos nossas harpas. Salmo 137, de 1 a 2. Os cativos tentam cantar, mas a voz não sai. Eles se lembram do som do templo, da adoração, do som que fazia o céu se abrir. Agora só o silêncio responde. Mas mesmo no exílio, o som da eternidade não se apagou. Ele apenas esperava o momento certo para ressurgir. A promessa do som ainda vivia nos profetas. Eles ouviam melodias que o mundo não podia entender. Daniel ora, e um brilho suave enche o quarto. De repente o ar vibra com uma nota celestial. Uma presença luminosa se manifesta. O som e a luz tornam-se um só. E quando ele falava comigo, caí sem forças, mas ele me tocou e me pôs em pé. Daniel 10:10. O som não era humano. Era o cântico dos céus, chamando os filhos de volta para casa. Séculos se passaram, e então uma voz se levantou no deserto. Não era apenas uma voz humana, mas o som do Espírito Santo movendo-se novamente entre os homens. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Isaías 43. O som antigo estava voltando. Cada palavra de João era como uma trombeta que ecoava entre o céu e a terra. Os corações despertavam. Algo se aproximava. Um novo cântico estava prestes a nascer. E então, o som da eternidade desceu do céu. O Verbo se fez carne, e os portões celestiais se abriram outra vez. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas. Lucas 2, 13, 14. O cântico que um dia soou no Éden, agora ressoava em Belém. Mas este novo som não vinha do vento nem dos rios. Ele vinha do coração do Filho de Deus. A melodia perdida havia sido reencontrada. Mas o que acontece quando o som da eternidade é rejeitado? Quando o mundo prefere o ruído à voz do Criador? O cântico continuará, mas nem todos poderão ouvi-lo. O som da eternidade não vinha mais de uma harpa nem do trovão. Ele andava agora entre os homens. Cada palavra de Jesus era um acorde do céu. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. João 1:14. Jesus fala e o vento se acalma. Os doentes ouvem sua voz e são curados. Os corações endurecidos se quebram ao som de sua compaixão. O Cordeiro havia descido, e seu cântico era amor. Quando ele falava, o impossível se tornava real. O som da gratidão subia ao céu, e o poder descia à terra. E tomou os 5 pães e os 2 peixes, levantando os olhos ao céu, deu graças e partiu-os. Lucas 9:16. As pessoas comem e se alegram. Crianças dançam ao som de risadas e esperança. Era o som da eternidade ecoando entre os famintos. O cântico não era apenas música, era um gesto, uma oração, uma entrega. E quem ouvia nunca mais era o mesmo. Mas até no pranto havia som, porque o choro de Cristo também cantava o cântico da promessa. Jesus chorou. João 11:35. O silêncio é quebrado por sua voz poderosa. Lázaro, vem para fora! O som atravessa a morte e o morto revive. Os anjos estremecem.
O cântico da vida derrota a última nota do túmulo. Quando o cordeiro fala, até o sepulcro aprende a ouvir. Então, o som da eternidade foi ferido. A melodia mais pura foi pregada em silêncio sobre a madeira. Jesus, ensanguentado, levanta os olhos ao céu. Entre gemidos e dor, sua voz corta as trevas. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. João 19:30. O mundo estremece. A terra treme. O véu do templo se rasga. O cordeiro não apenas morreu. Ele transformou o sofrimento em música. Cada gota de sangue tornou-se um tom da redenção. Por 3 dias o som cessou. O céu prendeu o fôlego. Os anjos aguardavam o acorde final da vitória. Cenas se alternam. Os discípulos tristes, Maria chorando, o mundo mergulhado em silêncio. Mas então, um som distante começa a crescer. Uma batida de coração. Um sopro de vida. Por que buscais entre os mortos aquele que vive? Lucas 24:5. A pedra rola. A luz explode. O som da eternidade volta a ecoar. Cristo ressuscitou. O Cordeiro venceu. O som do céu voltou a fluir entre os homens. E agora? Aquele cântico vive dentro de todos os que o seguem. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Apocalipse 5:12. Os discípulos olham para o alto. O vento sopra novamente, mas agora, com o som do Espírito. A música da eternidade nunca mais cessará. Mas o Cordeiro deixou algo aos seus, uma promessa, um som que jamais se apagará. Qual é o cântico que os céus ainda aguardam ouvir da terra? No próximo capítulo, a resposta será revelada. Eles esperavam, sem entender completamente o que viria, mas confiando na promessa. O som do céu estava prestes a tocar novamente a terra, e estando com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Atos 1:4. As chamas das lamparinas tremem. O ar se torna pesado, carregado de algo invisível, um som que o mundo ainda não conhecia. Então, o céu se abriu. O som desceu como vento, e o Espírito se fez canção viva entre os homens. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Atos 2:2. Os discípulos começam a falar em línguas. As vozes se entrelaçam num coro celestial. Do lado de fora, a multidão se reúne maravilhada. Era o mesmo som que um dia falou com Moisés, o mesmo que curou Saul, o mesmo que se fez carne em Belém. Agora morava dentro de cada coração. O homem que antes temera, agora se tornara trombeta viva. O som do Espírito fazia covardes se tornarem profetas. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus, ouvi as minhas palavras. Atos 2:14. Pedro fala e o som corta as barreiras da razão. Milhares choram, corações são tocados. Era o poder de Deus vibrando na frequência da fé. O som da eternidade agora se movia através dos homens, não por instrumentos, mas por vozes e corações transformados. Onde o Espírito habita, a unidade. O som da eternidade não conhece divisão, porque é formado no mesmo compasso do amor. E perseveravam unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Atos 2:46. As imagens mostram crianças sorrindo, velhos orando, abraços, louvores espontâneos. A música que nasce ali não tem partitura, é movida apenas pela presença. O som que move os céus é o som de um povo com o coração em Deus.
Mesmo no cativeiro, o som da eternidade não pode ser preso. Porque onde há louvor, há liberdade. E perto da meia-noite, orando, Paulo e Silas cantavam hinos a Deus, e os presos os escutavam. Atos 16, 25. A câmera mostra as correntes vibrando. O chão começa a tremer. As portas da prisão se abrem sozinhas. O som da gratidão move o invisível. O cântico que nasce no meio da dor abre os portões do impossível. O som do Espírito se espalhou como vento sobre as nações. Nenhum império pôde detê-lo. Nenhum coração foi surdo o bastante para não senti-lo. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas até os confins da terra. Atos 1, 8. O cântico que começou no trono agora corria nas ruas, nos desertos, nas casas. E cada voz que dizia, Jesus é Senhor, era uma nota nova no cântico da eternidade. O som que move os céus é o som do amor em ação. Fé que fala, esperança que canta e vida que glorifica. Mas o som da eternidade ainda não chegou ao seu último acorde. Há um cântico que o céu guarda desde a criação. Um som que só será ouvido quando o Rei voltar. E houve silêncio no céu, como se toda a criação aguardasse o toque da última nota. O som que encerrará a dor e abrirá as portas da eternidade. E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. Apocalipse 8:1. O céu está em expectativa. O Cordeiro se levanta. A eternidade prepara-se para cantar. Ele foi o som da dor, mas agora é o cântico da glória. Aquele que se entregou na cruz agora reina sobre o som da vida. E olhei, e eis que estava no meio do trono um cordeiro como havendo sido morto. Apocalipse 5:6. O cântico começa. Uma voz solitária, e logo milhões de vozes unem-se num mesmo acorde. Digno é o cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. O som atravessa o universo. É o som do amor perfeito. O cântico que começou com um só homem, agora é entoado por todos os povos, línguas e nações. O som da fé tornou-se o som da eternidade. E cantavam um cântico novo, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua e nação. Apocalipse 5:9. Cada nota é uma lembrança redimida. Cada voz, um eco de esperança eterna. O céu vibra em harmonia perfeita. O amor se torna som e o som se torna vida. O cântico não apenas celebra, ele recria. O som do trono faz novas todas as coisas. Onde havia dor, agora há descanso. Onde havia escuridão, agora há eternidade. E aquele que estava assentado sobre o trono disse, eis que faço novas todas as coisas. Apocalipse 21:5. O cântico molda o novo universo. O tempo se curva diante da eternidade. A criação inteira canta, e o som é perfeito. O som da eternidade alcançou seu ápice. A união do amor eterno com a redenção completa. O noivo encontra a noiva. O céu encontra a terra. O som encontra o coração de quem creu. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro. Apocalipse 19:7. As vozes se unem em um só cântico. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. As estrelas brilham em sincronia. O universo respira adoração. O cântico da eternidade não termina com silêncio, porque ele é o próprio som da vida. O som do amor que sustenta todas as coisas. O som do Deus que habita dentro de nós. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de arpistas que tocavam com as suas harpas.
Apocalipse 14:2. As notas se fundem à luz. O som e a presença tornam-se um só. A eternidade canta e o amor jamais se cala. O cântico da eternidade não está distante. Ele não vive apenas no céu. Ele vibra dentro de cada alma que ainda crê. Toda vez que você agradece, perdoa, adora, o som da eternidade ecoa novamente. O céu canta através de você. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo-vos e aconselhando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais. Colossenses 3:16. Som de respiração, luz suave. Você pode ouvir? É o som do Espírito Santo chamando você para cantar junto com o céu. A jornada continua. Assinem o nosso canal e compartilhem, para que mais pessoas recebam o chamado e possam ouvir o som que vem dos céus. O som da eternidade está vivo e o mundo em breve o ouvirá novamente. No próximo vídeo, você descobrirá o que acontecerá quando as trombetas do céu soarem, o chamado final para o retorno do Rei. A última trombeta, quando o céu falar outra vez. Não percam, em breve.